Animais invertebrados. Principais grupos. Os animais invertebrados são aqueles que não têm um esqueleto interno ao corpo, contendo coluna vertebral e crânio. Há muitos tipos de invertebrados, desde organismos que vivem em ambiente exclusivamente aquático e permanecem fixos no fundo do mar, até as mais variadas formas de insetos que habitam o planeta. Vejamos a seguir os principais grupos de invertebrados. Poríferos. O grupo dos poríferos reúne as esponjas, animais aquáticos, na sua maioria de ambientes marinhos. O corpo das esponjas apresenta muitos poros e canais. Dentro dos canais, encontramos células que apresentam flagelo, uma estrutura semelhante a um chicote. O movimento incessante dos flagelos faz a água dos arredores penetrar nos poros da esponja e sair por uma abertura maior que existe na parte superior do seu corpo. São conhecidas cerca de 8.000 espécies diferentes de esponjas. Quinidários. Quinidários também são animais de ambiente aquático, principalmente marinho. São dotados de tentáculos que contêm estruturas com um líquido tóxico utilizados para imobilizar suas presas, que são larvas, peixes e outros animais marinhos. São conhecidas cerca de 11.000 espécies de quinidários. Tem os que conseguem se movimentar, impulsionados por jatos de água que eles lançam, como a água viva. Há os corais, que permanecem fixos no fundo dos oceanos. Anêmona do mar, que podem movimentar-se, embora não o façam frequentemente. Quinidários, como as anêmonas do mar e os corais, são denominados sésseis. Há ainda os que flutuam na água, como a caravela portuguesa. Platelmintos. A palavra verme é usada de modo popular para indicar animais que têm o corpo mole, fino, comprido e sem pernas. Há alguns vermes de corpo achatado, outros de corpo cilíndrico e outros que têm o corpo segmentado, ou seja, formado por segmentos, pedacinhos, facilmente perceptíveis. Neste grupo estão todos os vermes de corpo achatado. A tênia, que parasita o intestino humano e provoca ateníase, e o esquistossomo, que também é parasita humano e causa a esquistossomose. Mas nem todos os platelmintos são parasitas. A planária, por exemplo, é de vida livre. Os cientistas conhecem cerca de 15.000 espécies de platelmintos. Nematódios. Os vermes de corpo cilíndrico ou nematódios podem ser de vida livre ou parasitas. Numa única colher de terra de jardim, podem ser encontrados mais de 10.000 desses organismos, que se alimentam de matéria orgânica presente no solo. Como exemplos, nós temos o bicho geográfico, a lombriga e o ancilóstomo, causador do amarelão. Já foram descobertas aproximadamente 20.000 espécies de nematódios. Anelídeos. A minhoca é um exemplo de verme segmentado. Ao observar uma delas, é fácil perceber que anéis se repetem em todo o corpo. Cada um desses anéis recebe o nome de segmento, e por isso a minhoca é chamada de verme segmentado, ou anelídeo. Outro exemplo desse tipo de verme é a sanguessuga, que vive em ambiente aquático e obtém alimento sugando o sangue de animais, geralmente vertebrados, por meio da pele. Já são conhecidas cerca de 15.000 espécies de anelídeos. Moluscos. Polvo,
lula, lesma, caramujo, ostra e mariscos são animais que têm o corpo mole e por isso são conhecidos como moluscos. Alguns deles apresentam uma concha externa protetora, como caramujos, ostras e mariscos. Outros, como as lesmas e alguns polvos, não apresentam tal proteção. Já as lulas e alguns outros polvos possuem uma concha interna. Os moluscos não possuem esqueleto rígido que dê sustentação a seus corpos e se locomovem graças a movimentos musculares. São conhecidas cerca de 110 mil espécies. Artrópodes: camarões, caranguejos, moscas, baratas, gafanhotos, escorpiões e aranhas. São animais que possuem um exoesqueleto, feito de uma substância chamada quitina, com articulações nas pernas. Ao mesmo tempo que esse esqueleto serve para proteção e sustentação, as articulações permitem que as pernas executem movimentos como o de andar. Esses animais são artrópodes. Trata-se do grupo animal com o maior número de espécies conhecidas. São mais de 1 milhão até o momento. O exoesqueleto é rígido e por isso não permite o crescimento do animal. Para crescer, os artrópodes trocam o exoesqueleto de tempos em tempos. Essa troca, que pode ocorrer várias vezes durante a vida, é chamada de ecdise ou muda. Os artrópodes mais conhecidos são os crustáceos, aracnídeos e insetos. Os crustáceos têm antenas e possuem um número variável de pernas locomotoras. Têm vida livre, sendo a maioria aquática. Camarões, lagostas, lagostins, caranguejos e siris são exemplos de crustáceos. Um dos poucos exemplos de crustáceos terrestres é o tatuzinho de jardim. Os aracnídeos não têm antenas e apresentam 4 pares de pernas locomotoras e um par de quelíceras. A maioria vive em ambientes terrestres. Exemplos desse tipo de artrópode são os carrapatos, as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Os insetos têm um par de antenas e 3 pares de pernas locomotoras. Além das antenas e pernas, podem ter 1 ou 2 pares de asas. Há também insetos sem asas. O grupo dos insetos inclui, entre outros, mariposas, borboletas, baratas, grilos, gafanhotos, louva-a-Deus, abelhas, vespas, formigas, cupins, pulgas, piolhos, besouros, joaninhas, tipos de besouro, pulgões, libélulas, cigarras, moscas, mosquitos, pernilongos, traças, tesourinhas, percevejos, bichos-pau e bichos-folha. Os insetos que têm asas são os únicos animais invertebrados capazes de voar. Equinodermos. As estrelas do mar são às vezes encontradas nas praias. São animais que vivem em ambiente marinho e que se movimentam lentamente debaixo da água, com o auxílio de muitos pequeninos pés espalhados pela parte inferior de seus corpos. Outros exemplos de equinodermos são os ouriços do mar, os pepinos do mar e as bolachas da praia. São conhecidas aproximadamente 6 mil espécies de equinodermos,
todas de vida em ambiente marinho.